Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Depressão. Salmos 116. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, para que vocês possam participar também dessa leitura da palavra. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis, vocês aí? Eu esqueci, né? Já li 2 versículos, vocês leem o terceiro, né? Mas vamos continuar assim. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Amém, amados? Aqui este salmo também é um salmo em que o salmista escreveu quando ele estava vivendo uma situação de depressão. A gente sabe por causa da sua linguagem, as expressões dele. Cada salmo desse, você sabe que foram fruto das experiências dos salmistas. Eles não falaram à toa qualquer coisa, eles falaram suas próprias experiências. Eram experiências transmitidas através de poesias, que eram como salmos. Os salmos são como alguém escreve uma poesia, uma música. E eram músicas, eram cantadas na congregação de Israel. E aqui nós vemos como ele fala: invoquei o nome do Senhor. Ou melhor, ele diz aqui, cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza.
Quem está em depressão, quem já passou por depressão, sabe o que ele está falando aqui. A depressão é verdadeiramente angústias do inferno. É algo tão terrível, tão triste, que de Deus é que não vem e nem do céu. Só pode ser algo como se fosse do inferno. É a expressão que ele encontrou para falar da angústia em que ele estava passando. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele tinha passado por um momento de aperto e grande tristeza. Mas ele disse: invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Então era a sua alma, era o seu interior que estava passando por essa tremenda tristeza. Por isso ele fala, ele fala consigo mesmo: a minha alma, livra a minha alma. E aí o Senhor o livrou, o Senhor o abençoou. E o salmo é de louvor a Deus, porque Deus o havia resgatado ele dessa fase, dessas trevas tão densas, tão terríveis, que é a depressão. Deus o livrou e ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como eu posso agradecer a Deus pelo livramento, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado? Então, quem sai de uma depressão, quem recebe a cura, realmente não sabe como agradecer. E ele estava muito feliz, agradecendo ao Senhor. E ele disse: como é que eu vou agradecer a Deus? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Significava dizer: eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Salvação é Jesus. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu vou passar a servir a Deus por um agradecimento. A forma que eu encontro de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. Este Salmo 116. Então, irmãos, nós finalizando este assunto hoje sobre depressão, eu vou fazer uma síntese inicial desse problema, né, do que é depressão, que nós já vimos tanto, já batemos muito nessa tecla, que é uma doença emocional, uma doença da alma, é uma doença que acontece no interior, né, da pessoa, e que deixa a pessoa abatida, deixa a pessoa desanimada, deixa essa pessoa perde o interesse pela vida e por todas as outras coisas ao seu redor. O humor dela se abate, a alegria vai embora e essa pessoa perde completamente a perspectiva da vida, a esperança da sua vida. Isso pode ser originado por fatores externos e internos. Interno, quando se trata de algum mal funcionar, algum órgão do nosso corpo que está funcionando mal, algum problema ligado à doença, à patologia. Então, todos nós temos, todos os órgãos do nosso corpo estão à mercê de qualquer problema, de qualquer doença. Isso pode desencadear depressões também. Então, precisa-se procurar o médico, precisa procurar profissionais qualificados para se tratar. Então, problemas internos, os internos significa justamente isso. Os problemas externos são tudo aquilo que acontece fora da gente, né? E que nos vem sobrecarga sobre a nossa vida. Nós somos atingidos diretamente como perdas. Perda de um emprego, perda de um ente querido, divórcio, perda de um casamento, o casamento se termina, perdas de uma forma geral, um fracasso financeiro, uma falência nos negócios, enfim, adversidades, injustiças que são cometidas contra nós. Qualquer uma dessas coisas são fatores externos e eles podem
nos atingir, né? O nosso psicológico, a nossa vida, e podemos ser acometidos de depressões também. Então, a depressão, ela pode ocorrer por esses fatores, tanto interno como externo. Agora, como superar, vencer a depressão? A gente já viu que tem sido conhecido como a doença do século, que tem atingido milhares de pessoas em todo o mundo. A depressão atinge qualquer pessoa em qualquer faixa etária da vida, de criança até a idade da velhice. Qualquer pessoa, qualquer nível social. Então, é uma doença, de fato, e ela precisa ser tratada. Então, o que a gente está aqui falando nesses dias, mostrando vários sintomas, que a gente não só falou sobre esse, mas existem muitos outros sintomas, e que nós já temos falado. O objetivo é o quê? Trazer conhecimento. Porque apesar de ser um assunto muito, hoje, debatido, comentado, discutido, disseminado em meios de comunicação, a gente vê até no Jornal Nacional se falando sobre isso, e programas inteiros que são voltados para esse tema. Há muitas pessoas ainda que nunca ouviram e que não sabem. Quando está sentindo esses sintomas, não se dá conta. Então começa a sentir uma tristeza profunda, uma angústia, um desânimo, um esmorecimento, um sono exagerado, cansaço, e acha que isso é comum e é normal. E isso pode se agravar seriamente. Então, o nosso objetivo é trazer conhecimento para que você comece a perceber, se por acaso tem esses sintomas, comece a se tratar. E mostrar que nós podemos ser curados pela palavra de Deus, pelos ensinos de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mostra muitos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas de Deus que enfrentaram essa fase. Qualquer pessoa pode enfrentar uma fase como esta. Cristão, não cristão, seja quem for. Mas nós podemos receber a cura. A Bíblia Sagrada, sabe, irmãos, tem instrução muito mais poderosa e preciosa e importante do que consultas com os psicólogos, embora a gente aconselhe também que Deus usa os profissionais da área de saúde, sem dúvida alguma, para nos curar. Mas como a palavra de Deus não se compara. Deus, ele é médico dos médicos, é superior a tudo isso. Então, nos dá dicas, conselhos, indicações, nos dá receitas, como a gente pode até evitar, né, entrar numa depressão. Então, a gente tem que prestar atenção. E aqui hoje eu quero fazer também, resumindo tudo o que nós já falamos, mas dar as últimas dicas, que são muito importantes para quem quer se ver livre e ser curado da depressão. Antes, eu quero dizer que qualquer depressão, qualquer tipo de depressão, seja ela da leve a grave, que tem leve, moderada e grave, forte, profunda, seja ela qual for, em qualquer fase da depressão, tem cura. Tem cura. A depressão tem cura. Não sou eu que estou dizendo, mas os profissionais, os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, todos eles dizem e afirmam, todos uma coisa só: a depressão tem cura, seja ela também de qualquer natureza, ou que tenha causas diferentes, que seja uma causa orgânica, patológica, interna ou externa, toda ela tem cura. Portanto, se alguém estiver enfrentando essa fase difícil, porque quem está na depressão acha que vai morrer, acha que não tem saída, mas tem saída sim, tem cura. Eles dizem, e a palavra de Deus também diz que tem cura. Deus cura, amém? Tem cura, seja ela o que for, a dor que você estiver sentindo na alma, mais profunda, tem cura sim. Acredite,
tem saída para o seu problema. A não ser que você não queira ser curado, não procure essa cura, se entregue completamente e aí morre. Milhares de pessoas têm morrido todos os dias com depressão. Mas, porque não tem procurado ajuda, não tem crido na palavra de Deus, não tem tido confiança no Senhor. Aí morre mesmo, não é brincadeira. Então, o que é que se tem que fazer? Alguém que está em depressão, além de procurar um profissional que seguir, é lógico que nós não vamos dizer, não, você não precisa ir para um médico, você não precisa procurar psicólogo, você não precisa procurar neurologista, psiquiatra, não, porque Jesus cura, mas Ele usa também a medicina. Isso é um ponto que eu quero deixar aqui muito claro, quero bater nessa tecla. Nós não somos ignorantes, estúpidos, a ponto de anular todo o poder da medicina que foi Deus quem lhes deu, da ciência que foi Deus quem deu. Então, nós precisamos procurar ajuda na medicina, nesses profissionais. Além de você procurar nesses profissionais, como por exemplo um psicólogo, né? Graças a Deus você nunca precisou, e tomara que você nunca precise de médico nenhum, mas se for preciso, qual o problema? Só quem procura não é a pessoa que é doido, que é maluco, não, de jeito nenhum. Nós somos feitos, eu digo o tempo todo, de carne, osso, nervo, sangue, células. Isso não é nada. Isso é frágil demais. Qualquer pessoa pode entrar num pânico, sabe? Numa fase difícil, numa crise emocional, numa crise nervosa. Qualquer pessoa não tem esse bom, perfeito. Então, se precisar, por que não procurar? Procura-se e tem esse tratamento, né? Mas, além disso, você precisa, e é isso que eu quero falar agora, você precisa, e nós precisamos cuidar de 4 áreas muito importantes na nossa vida. A gente precisa cuidar, porque quando a gente cuida dessas áreas, de repente você nunca vai experimentar o que é depressão, você nunca vai ter essa amarga experiência. O ideal é que você nunca tenha. Então, o estudo aqui não só é para quem está em depressão, mas principalmente para quem nunca esteve, para quem nunca esteja, nunca, né? Para você se prevenir. Então, essas áreas da nossa vida são área física, mental, social e espiritual. Diga, área física, mental, social e espiritual. Quero encerrar esse estudo de depressão falando sobre essas 4 áreas que a gente precisa cuidar da nossa vida. Área física, realize exercícios físicos regularmente. Isso não sou eu que estou falando. Os médicos aconselham. Todo mundo precisa fazer isso cedo. A gente às vezes vai cuidar disso tarde. Vai começar a pensar em fazer uma caminhada quando está com 60 anos, 50 anos como eu. Apesar de que quando eu era muito jovem, pratiquei muito esporte. Pratiquei muito atletismo. Eu não era sedentária. Então, quando eu fazia ginásio, o tempo todo eu participava. Eu participava de atletismo, de jogo, de handebol, de tudo quanto era de esporte em colégio, eu participava. Mas depois, aí aposentei, né? Aí depois é que a gente vai pensar em querer cuidar da saúde. Mas isso é muito importante. Isso é comprovado. Isso melhora o seu desempenho mental, físico, sabe? O seu orgânico, a circulação de sangue, tudo isso. Isso evita depressão. Exercícios físicos. Caminhada, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde física. Isso é necessário. Gente sedentária tem uma probabilidade muito maior de
entrar em depressão do que aqueles que não são. Pessoas que não são sedentárias. Então, é um grupo de risco, pessoas sedentárias. Então, fazer exercícios físicos. São conselhos, viu? Conselhos. Cuidar da sua alimentação. Quem está em depressão precisa se alimentar bem. Uma pessoa que... O primeiro sintoma de depressão, você perde o apetite. Um dos sintomas graves da depressão, eu acho que até os primeiros, são esses. Esse. Você perde o apetite. Você não quer mais comer. Mesmo aquela comida que você gostava muito, aquelas comidas que você apreciava, você não tem mais apetite, desejo nenhum. Isso é sério. Então, se você não come, saco vazio, não se põe de pé, não permanece de pé, lógico que não. Então, tem que se comer, se alimentar bem. Então, obviamente, isso aí é uma coisa óbvia, não estou falando nada estranho, diferente. Todo mundo sabe disso, que quem se alimenta bem, come na hora, bem, não é muito, mas é comer exatamente o que se tem que comer, as comidas que nos faz bem, né? Então, uma alimentação balanceada, tem que se comer muitas frutas, verduras, né? E não encher-se de refrigerante, de gordura e tantas coisas que nos faz mal e muito mal. Então, se alimentar bem, comer bem. Você vê que na Bíblia tem um exemplo de um profeta, Elias, que ele entrou em depressão. Ele teve uma experiência de depressão. E quando Elias estava com depressão, ele ficou sonolento, queria ficar dormindo o tempo todo, caído lá, deitou no tempo e queria morrer. Então, desejo de morte, querer morrer, são sintomas de depressão. E ele não queria comer, estava só dormindo, é um sono o tempo todo. E Deus enviou um anjo para acordá-lo, trazendo comida e dizendo para ele: levanta e come. Levante e come. E coma. E ele se levantou, comeu, tornou a dormir. Depois Deus mandou de novo o anjo, acordou, despertou de novo com comida, com pão, com água. Levante-se e come. Deus sabia que ele precisava se alimentar. Se você não come, você vai ficando pior cada vez mais. Então tem que se alimentar, mesmo sem querer. Então cuidar da saúde, cuidar da sua alimentação. Ter um lazer, preste atenção, irmãos, a pessoa que está em depressão precisa de fazer um lazer. Ter um dia, tirar um tempo para você se divertir, fazer um lazer, viajar. Eu me lembro quando minha mãe estava em depressão, minha mãe teve uma experiência e passou 6 meses em depressão. Nessa época eu morava em Aracaju. E eu vim para cá e eu levei no médico e ele perguntou para mim: você mora onde? Você mora em Aracaju? Ele disse: então leve ela. Ela precisa viajar. Quem está em depressão precisa muito mudar de ambiente, passar um tempo fora, na casa de um parente, na casa de alguém, para mudar até a sua rotina, mudar o ambiente em que ele está ali o tempo inteiro. Às vezes, de repente, você passou por uma fase difícil, de uma perda, vamos dizer, até de uma ente querida, e tudo aquilo ali vai lembrar aquela pessoa. Então, você tem que sair daquele ambiente. Uma viagem faz muito bem para quem está em depressão. E aí, eu levei minha mãe, levei ela para Aracaju, ela passou um mês, e, de fato e de verdade, ela voltou completamente curada depois que ela veio de lá. Voltou de Aracaju. Então, faça uma viagem, ajude pessoas assim. Às vezes você vai aconselhar, você está percebendo que alguém está na depressão, aconselhe essas coisas aqui, ó. Esses conselhos são muito bons. Então, procurar se divertir, não é só viver, levar uma vida o tempo trabalhando em casa, às vezes só igreja, casa, trabalho. Não, você também precisa de uma diversão, de um lazer. Isso é importante, não só para quem está em depressão, mas para qualquer pessoa. Todo mundo precisa disso, né? Faça uma atividade que lhe dê prazer. Procure fazer alguma coisa que você goste de fazer. Tipo um artesanato,
uma pintura, um bordado. Os homens têm outras coisas que podem se envolver fazendo alguma atividade que você goste, que você possa se entreter ali. Isso é muito bom, isso faz muito bem. Isso, a terapia ocupacional é muito importante para pessoas que estão em depressão. Então, essas são a área física. E você pode pensar em outras coisas, você pode se cuidar, como corte o cabelo, compre uma roupa nova, né? Procure calçar um sapato novo, faça algo diferente em você, no seu corpo, inove alguma coisa. Isso é importante, essas coisas elevam a nossa autoestima. Até você comprar um objeto novo para você, alguma coisa para a sua casa ou para a sua vida, isso traz autoestima, alegria. Isso é do ser humano, irmãos, próprio do ser humano. Então, a pessoa que está em depressão, é bom fazer essas coisas, ou está vivendo isso aí, procurar fazer essas coisas vai ajudar. É a área física. A área mental. Essa é muito importante, a gente tem que cuidar da nossa mente. A depressão tem tudo a ver com a mente, com pensamentos, com maus pensamentos. A nossa mente tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Os pensamentos têm muito a ver com a nossa qualidade de vida. Se você é uma pessoa que gosta de se deleitar em pensamentos negativos, você gosta de passar muito tempo pensando em coisas negativas, você adoece fisicamente. Você vai adoecer, você se torna uma pessoa, obviamente, triste, abatida, desanimada. É óbvio. A pessoa que só pensa para o lado negativo, ela não cresce, ela não se desenvolve. Então, cuidar da mente, educar a mente para exercitá-la, acostumar a pensar somente em coisas boas. A pensar em coisas boas. Irmãos, eu acho que esse conselho aqui, ele é mais do que fundamental para a nossa qualidade de vida. Não só da pessoa que está em depressão, mas para qualquer pessoa, para todos nós. Abra aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todo mundo abra nesse texto da palavra do Senhor. É muito importante esse versículo. Filipenses, no capítulo 4. Vamos lá. Esse é um princípio, irmão, fundamental para quem está em depressão e para todos, né? Todo mundo abriu? Todo mundo abriu? Vamos ler junto, todo mundo. Vamos ler junto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisso pensai. Amém? Nisso pensai. Essa palavra do apóstolo Paulo é um princípio muito importante, fundamental para a nossa saúde da mente, saúde da alma, saúde espiritual e saúde física. É o pensamento. Ele disse, em outras palavras, ele disse, olha, tudo que é positivo, tudo que alegra, em outras palavras, tudo que anima, tudo que lhe fortalece, tudo que lhe bota para frente, tudo que levanta a sua autoestima, seja isso o que ocupa o seu pensamento. Nisso você pense. Somente essas coisas você bota na sua cabeça e medite, pense nelas. Agora o que não presta, pensamento negativo, derrotista, negócio pessimista, coisa ruim, coisa impura, mentira, coisa enganosa, coisa que faz mal, não permita que fique no seu pensamento, mas só coisas boas, diga coisas boas,
coisas boas. Nisso pensai. Então, irmãos, vocês que estão aqui, preste atenção, a gente precisa fazer um exercício. E exercitar, educar a mente. Assim como a gente educa a boca para não falar palavras, sabe, que não presta, que não edifica, a gente educa a mente, a boca é mais fácil de educar. Antes de você se converter, você falava um monte de palavrão, falava um monte de pornografia, falava um monte de besteira, um monte de besterol. Hoje você já não fala. Sua boca agora só fala as coisas de Deus, a palavra de Deus. É ou não é? Amém? Mas a mente é mais difícil, porque a mente ninguém sabe, ninguém vê o que é que a gente está pensando, ninguém conhece a nossa mente. Então a gente não se preocupa muito de educar a mente para pensar em coisas boas. Aí a gente ainda fica o tempo inteiro pensando em porcaria, pensando em besteira, pensando negativo. Então a gente tem que educar, exercitar, é um exercício, educar a nossa mente para ela se acostumar a pensar somente em coisas boas e não em coisas ruins. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso aqui é muito importante. Quer se livrar? Então, a depressão, meio mundo de sintomas, já sei de tudo. E agora, como é que eu vou fazer para me livrar dela? Isso aqui é um remédio. Isso aqui é um remédio por excelência. Trate da sua mente. Porque todo depressivo, ele não pensa em coisa boa, ele não pensa em coisa positiva, ele só pensa em coisa negativa. Toda pessoa depressiva e toda pessoa com tendência à depressão. Tem gente que tem uma tendência terrível de só pensar coisa negativa. Tem tendência à depressão futuramente. Você é um candidato à depressão futuramente. Porque sua mente só pensa no lado ruim das coisas, só pensa negativo, só pensa coisa ruim das pessoas, sabe? Só pensa mal das pessoas, só vê o lado mal das coisas, só vê as dificuldades, só vê os empecilhos, os obstáculos. Essa pessoa que é assim, é um candidato forte a ter depressão futuramente. Então, isso aqui é muito importante. Quando aparecer esses pensamentos, ira, tristeza, lamúria, autopiedade, autocompaixão, sabe, autocompaixão é você ter compaixão de si mesmo, é você ter pena de você mesmo. Eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, se coloca como vítima, eu sou uma vítima, todo mundo é ruim, não deviam fazer isso comigo, eu sou tão bonzinho. Ei, pare com isso, que coisa feia, que coisa, você está se defendendo o tempo todo, achando que você é vítima, isso é maligno, Deus não gosta disso. Então, quando você tiver o tempo todo se achando que você é bonzinho, não é ser bonzinho coisa nenhuma. Você não é essa pessoa tão boazinha, tão maravilhosa que você pensa que é e que não merece nada, não merece que ninguém lhe faça nada de ruim. Todo mundo não presta, todo mundo só faz o mal. E você, coitado, só sofrendo. Isso é autopiedade, é autocompaixão. Esse pensamento, ele é destrutivo. Ele é maligno. Ele é nocivo, ele não é saudável. Uma pessoa bom senso, uma pessoa que tem saúde na alma, não tem autocompaixão nem autopiedade. Viu? Então, quando chegar esses pensamentos assim, na sua vida, às vezes, mania de doença, você fica o tempo todo achando que você está com isso, está com aquilo, está com câncer, está com não sei o quê, e essa doença, e vai para todo médico, isso aí é pensamento negativo também, você ficar achando que você está com tudo quanto é doença. Murmuração, lamúria, quando estiver pensando nessas coisas, repreenda da sua mente, corte esses pensamentos e mude para pensamentos bons, comece a pensar em coisas boas. É fácil, amém, amados? Não é difícil, a gente pode fazer isso. Então tem que substituir todos esses pensamentos por pensamentos bons. Pensamentos bons. Isso aqui, irmãos, são lições que, se você guardar isso, aprender isso, você vai aprender a viver bem.
aprender a viver bem, aprender a ter uma vida abundante. Tudo isso faz parte de uma qualidade de vida abundante. Deixa de pensar em besteira, deixa de pensar em bobagem, deixa de pensar negativo. Pense positivo, pense coisas boas. Trate da sua mente, cure a tua mente, viu? Cure essa mente, eduque essa sua mente. Outra coisa, ainda dentro da área mental, tenha momentos de leitura. Leia coisas que não vão lhe deixar nervoso. Leia coisas boas, coisas que vão alimentar você, coisas que vão edificar você. Precisa também ler. Leia bons livros. Tem tantos bons livros. Leia coisas boas, né? Assista filmes, se você gosta de assistir, filmes que elevam a sua autoestima. Tantos filmes bons que elevam a nossa autoestima, que deixa a gente alegre. Eu fico olhando, às vezes os meninos gostam de assistir filme de terror, de pavor, de não sei o que. Eu digo, como é que a pessoa assiste uma porcaria dessa? Que vai deixar você só... Não, mas isso é filme, mesmo. Isso é porque a pessoa é jovem, não... Entendeu? Mas vai acumulando aquilo ali, o seu raciocínio, a sua mente, vai absorvendo aquelas coisas, sua alma. Eu só gosto de assistir coisas educativas, coisas que edificam, coisas que ou me façam rir, me alegrar, ou que me dê alguma lição de vida, alguma coisa boa. E não porcarias, o que mais tem aí é porcaria. Tanto assistir como ler, ouvir, só faça com coisas que vá trazer autoestima para você e alegria para a sua alma. Amém, amados? Às vezes a pessoa gosta de se deleitar em músicas, tanto tipo de música profana que tem aí, músicas que tem uma letra terrível. Se deleite, escute, leia, assista coisas boas. A gente precisa cuidar, a gente precisa ter um filtro. Isso é um filtro que todo mundo tem que ter. Você tem que ter um filtro na sua mente, para não deixar descer para a sua mente porcaria. Filtre os seus pensamentos. Filtre o que você vai escutar. Não é tudo que eu gosto de escutar, eu gosto lá de escutar qualquer coisa. Gosto de escutar coisas boas. Assistir, ler. Filtre também o que você vai ler. Tem um filtro. A gente precisa ter critério. Tem gente que tudo quanto é de porcaria recebe, aceita tudo. Não. Você pode muito bem na sua vida ter um filtro, filtrar o que é bom para você. Filtrar o que presta para a sua vida. Então, leia coisas boas. Outra coisa, descanse a sua mente com boas horas de sono. Durma no mínimo 8 horas por noite. Eu, se pudesse dormir 16, 24. É bom dormir, mas também demais não pode, né? Mas pelo menos 8. Muitas vezes a gente não dorme 8. Muitas vezes eu não durmo 8 de jeito nenhum, nem 6, né? Mas é preciso. É preciso. Como eu falei, nós não somos uma máquina. Se máquina precisa ter um intervalo, descansar. Pega aí qualquer tipo de máquina que você tiver, né, em casa, uma máquina de lavar, liga ela 24 horas sem parar para ver se ela não pifa. Não vai estourar? Vai, tem que dar um intervalozinho, todo tipo de máquina. Imagina a gente precisa deitar, relaxar, descansar. Tem gente que mesmo deitado não dorme, não descansa a mente, fica pensando no que vai fazer, deixa de ansiedade, entrega tudo nas mãos do Senhor, leva tudo à presença de Deus, deixa de estar preocupado com o dia de amanhã. Quando deitar, procure mesmo desligar-se, se desligar e dormir e sossegar. Isso é muito importante. Horas de sono, 8 horas de sono, dormir, descansar a sua mente. Ocupe seu tempo com uma atividade prazerosa, que ocupe a sua mente. Seja uma pessoa ocupada, não fique desocupado. O desocupado, que fica o tempo todo de braço cruzado, sem ter o que fazer, tem uma propensão maior para pensar no que não deve pensar. E para ter depressão, se ocupe.
Uma pessoa muito ocupada também, uma pessoa ocupada, não exacerbadamente, que tudo tem o seu equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Mas uma pessoa ocupada, ela está livre de pensar no que não deve, né? Sua mente é ocupada, então está livre de pensar negativo, de pensar no que não presta. Então, ocupe sua mente, faça uma atividade, né, que você tenha prazer em fazer. Isso é muito importante. A área mental, cuide da sua mente. Diga para o seu irmão, cuide da sua mente. Cuide da sua saúde física, cuide da sua mente, né? Eu aprendi ao longo do tempo não querer ouvir certas coisas. Às vezes, irmão que chega só para me contar o que falaram de mim. Isso é uma notícia. O que é que vai me trazer? Que edificação vai me trazer isso? Você tem que pensar no que você vai me dizer, viu? Porque tem algumas pessoas que eu digo, para aí, irmão. Para aí. Essa conversa não está me trazendo nenhuma edificação, nem para mim, nem para você. Então, para que você está me contando isso? Para quê? Não quero nem saber. Ai, porque disseram, porque falaram, porque meu marido disse que a senhora... Eu quero saber da peste do teu marido? Vai danar. Digo mesmo. Certas coisas não quero nem saber. Coisa que vai me perturbar, tirar minha alegria, minha paz... Não, irmão, tenha sabedoria. Então, eu decidi ao longo do meu ministério não dar ouvido a certas coisas. Disseram isso, disseram aquilo. Eu quero lá saber. Foi coisa importante, coisa que alegra, coisa que edifica, coisa que fortalece, coisa que vai me trazer, vai me elevar, vai me trazer autoestima, ou vai me trazer um conhecimento, alguma coisa importante, tudo bem. Mas se não for, paciência. Não quero mesmo. Às vezes até ir na casa de um parente, você vai na casa de um parente e chega lá, só escuta lamúria, só escuta reclamação, só escuta problema, só escuta discussão, só escuta contenda, só escuta briga, só escuta... eu não vou mais nem lá. Vai fazer o quê? Só para ouvir problema? Não, vou nem lá, sabe? Porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Está entendendo, irmãos? Isso é importante. Filtre tudo que entrar pela sua mente, se você quiser ter saúde. E é por isso que eu ainda estou de pé, porque se a gente for dar ouvido, isso é sério. Se você for dar ouvido a tudo que chega para você, e tudo que falam de você, tudo que pensam, que dizem de você, se você for dar ouvido a tudo que tem aí fora, você não vai suportar, filho. Uma hora você vai tombar, uma hora você vai explodir. Então, paciência. A gente diz assim, quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido escuta o que quer também. Meu ouvido é meu, eu escuto o que eu quero, né? Então, certas coisas eu não quero ouvir e pronto. Amém, irmãos? São dicas para a gente, isso não sou eu que inventei isso não, eu pesquisei muito esses dias na internet, tudo sobre depressão. Tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na ciência, na medicina. Os médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, dizem a mesma coisa. E a palavra de Deus também. Que eu faço tudo a comparação com a palavra. Olha aqui a palavra, o apóstolo Paulo falando. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, o que é boa fama, tudo que é bom de se ouvir. Então, seja isso o que ocupa o seu pensamento. Nisso pensai. Mesma coisa. Amém, queridos? Vá por aí que você vai ter mais saúde. Outra área social. Falei da área física, área mental, área social da nossa vida. O que é isso? Procure se relacionar com pessoas otimistas. Procure fazer bons relacionamentos. Fazer bons relacionamentos é importante. Fazer amizades é importante. Uma pessoa não pode ficar isolada. Um dos sintomas da depressão é o quê? Isolamento. A pessoa que está em depressão não quer se comunicar com ninguém. Não quer estar em lugar social. Não quer conversar, não quer receber ninguém, não quer sair, não quer estar no meio de gente, se isola. É um mau sinal, porque ninguém foi feito para se isolar. Ninguém foi feito para viver isolado. Então,
Procure fazer bons relacionamentos, lógico, né? Todo tipo de relacionamentos, todo tipo de amizade. Conversar com qualquer pessoa não é assim também não, porque certas amizades são destrutivas, certas conversas não nos eleva e nos destrói. Então, fazer amizades, se relacionar com pessoas, principalmente pessoas otimistas, pessoas, sabe, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que têm uma boa palavra, pessoas que têm uma palavra de ânimo para lhe dar. Se relacionar com pessoas assim, isso é muito importante. Outra coisa, pratique o perdão. No meio social, pratique o perdão. Tenha um espírito perdoador. Quando a gente vive em sociedade, quando a gente vive no meio de pessoas, lidando com gente, se comunicando, se relacionando, o perdão é necessário. O perdão é fundamental. Exige-se perdão. Por quê? Porque quando a gente se relaciona, a gente se choca. A gente, isso é inevitável. Quando a gente está no meio de pessoas, lidando com gente, a gente se chateia. A gente tem atritos. Então tem que haver perdão. Perdão. Você precisa ter um espírito de perdão. Uma das causas da depressão são mágoas e ressentimentos. A gente já viu. Mágoas e ressentimentos de coisas do passado, ressentimento de pessoas, de familiares, de coisas que fizeram com você quando você era criança, que disseram com você, que aconteceu com você, seus pais lhe rejeitaram, o seu tio fez isso, não sei quem fez aquilo, falou aquilo outro. Ressentimentos. Isso é uma das causas muito fortes para levar uma pessoa à depressão. Então, é necessário que haja perdão. Praticar o perdão é fundamental para se livrar da depressão. Tem uma moça que tinha depressão. Por muitos anos ela teve depressão. Uma depressão crônica, repetida. Ela procurou todos os profissionais da área de saúde, tomou muitos remédios antidepressivos, mas não se livrou da depressão. E um dia ela conversando com um pastor e recebendo um aconselhamento pastoral, o pastor descobriu que ela tinha uma mágoa muito grande da sua mãe. Não se entendia com sua mãe, nunca se entendeu com a sua mãe. Então ele entendeu que aí podia ser o foco, né? A causa maior daquela depressão repetida na vida daquela moça. Levou ela a entender isso, que ela precisava perdoá-la. E ela nunca tinha despertado para isso, nunca tinha despertado. Era uma pessoa depressiva, uma menina que tinha deixado de fazer muitas coisas na sua vida, crescer na sua vida por causa da depressão, muitos anos na vida. Então quando ela descobriu isso, então ela desabafou, ele orientou que ela conversasse com a mãe, desabafasse, que tem mágoas, que você tem a mágoa, nem aquela pessoa sabe que você tem mágoa dela, nem por que tem. Então ele levou aquela menina a conversar com a mãe, a dizer, eu não gostei disso, eu fiquei chateada, magoada, porque você fez assim, 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 eu nunca gostei dessa sua atitude e tal. Então ela se abriu, desabafou, chorou, a mãe, né, pediu perdão a ela perdoou, aí ela também pediu perdão à mãe, as duas, né, se entenderam, se perdoaram entre si, mutuamente, uma perdoando a outra, se abraçaram. Aquela moça ficou livre da depressão até hoje. Ela ficou curada. O problema da depressão daquela moça era a falta de perdão. Era essa mágoa e esse ressentimento da mãe. Procure ver isso aí. Tem que se praticar o perdão. Perdoar. Quem você tem mágoa, tem que perdoar. Amém? Outra coisa, procurar ajudar a pessoas necessitadas. Você fazer uma ação de misericórdia, de amor. Você ajudar uma pessoa necessitada. Isso gera dentro de nós uma autoestima muito grande. Sabe? Um valor muito grande. Isso é muito importante. Procurar ajudar pessoas necessitadas. Faça isso, que isso traz
um bem-estar emocional, interior, quando a gente estende a mão e ajuda uma pessoa e vê que aquela pessoa ficou feliz, que aquela pessoa, ela saiu daquela situação difícil, porque você ajudou, contribuiu para melhorar a vida daquela pessoa. Isso é muito bom para nós. Não é à toa que a palavra de Deus diz o tempo todo que a gente precisa amar o próximo, que a gente precisa estender a mão, ser misericordioso, amar uns aos outros, enfim, porque ele sabe que isso aí tem um segredo de saúde emocional, saúde espiritual, bem-estar, autoestima. A autoestima da gente é elevada quando a gente ajuda outro. São dicas muito importantes para a gente se livrar da depressão. Participe de atividades na igreja. Participe, seja uma pessoa participativa. Isso é a área social. Seja sociável, se integre, faça alguma coisa. Não fique só de assistir o culto. Uma pessoa que vai para uma igreja a vida toda, passa um ano indo para a igreja, só assistir um culto. Eu não sei não. Até que ponto essa pessoa cresceu, né? Cresceu. Eu, quando estou num canto, numa igreja, se eu visitar uma igreja, se eu tivesse que passar um mês dentro da igreja, eu ainda não passava parada, porque eu ia procurar fazer alguma coisa, eu ia procurar descobrir, mesmo que ninguém chegasse em mim, porque tem gente, mas ninguém chega em mim, ninguém vem para mim, ninguém me convida. Mesmo que ninguém viesse me procurasse, mas eu ia descobrir, eu ia atrás, eu ia descobrir alguma coisa naquela igreja que eu queria participar. É uma reunião que tem de tarde, é uma reunião que tem de manhã, é uma visitação, é um evangelismo, é uma programação que vão fazer, é uma peça, é uma coisa. Participe. Quando a gente participa, vocês que participam aqui das coisas, vocês não se sentem bem? É ou não é? Depois que você participa aqui, ensaia, participa de uma peça, participa de um jogral, de uma dança, você fica ou não fica feliz? Fica, não precisa ninguém dizer, oh, que bonito, parabéns. Você se sente bem, útil diante de Deus, sua autoestima é elevada, você se sente forte. Seja participativo, participe de uma igreja. Uma pessoa que participa, quando eu digo participa, é participar inserido no seio dessa igreja, ativo. Não é participar só porque vem assistir culto, não. Participar já está dizendo, é fazer parte de tudo que é feito ali. Uma pessoa assim, dificilmente essa pessoa vai entrar em depressão. Ela está ativa, ela está sobretudo envolvida com o reino de Deus, fazendo a obra de Deus. Então Deus lhe ajudará a vencer a depressão, sem dúvida alguma. Deus vai ajudar. Amém, amados? Essa é a área social. A área espiritual, então. Cuidar da área espiritual. Falta de confiança em Deus e falta de confiança no poder de Deus deixa uma pessoa doente. Se você não confia em Deus, você se torna uma pessoa doente. Então tem que confiar, porque Deus, Ele é a fonte da vida, é a fonte da saúde e da felicidade. Quem sabia disso? Deus, o nosso Deus, vem dEle, Ele é a fonte, de onde jorra vida, saúde, felicidade, bem-estar, jorra de Deus. Se você não confia nele, se você não crê no seu poder, vai faltar tudo isso na sua vida. Então tem que confiar. Exerça fé em Deus. Ore. Fale com Deus. Ore. Fale com Deus. É comprovado que as pessoas que oram vivem mais e são mais saudáveis. É comprovado que pessoas que oram, elas vivem mais e são mais saudáveis. Você ora? Quem é que ora aqui? Então não tem que orar, não é só essa oraçãozinha quando vai dormir. Ai, Jesus, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Quando a gente está muito cansado, a gente só faz isso. Oh, Senhor, eu também faço assim algumas vezes. Oh, Senhor, muito obrigado por esse dia, Jesus, amém. Somente. Mas não é só essa oração, não. Essa é pouca, essa está muito falida.
muito pequena, muito pobre. Ou então, Jesus, muito obrigado por esse alimento, amém. E come. Né? Essas oraçõezinhas assim não sustenta ninguém não, viu? Tem que ser vida de oração, comunhão com Deus, tempo com Deus, conversa com Deus. Viu, irmãos? Tem que conversar muito com Deus. Amém? Viva uma vida comprometida com a palavra de Deus. Irmãos, olha, preste atenção. Preste atenção agora, esses últimos detalhes aqui que eu vou falar. Uma pessoa que quer se livrar de depressão, não quer nem entrar na depressão, viva uma vida comprometida com a palavra de Deus, muito comprometida. Evite pecar contra Deus. Evite cometer pecados, uma vez que pecado produz tristeza, falta de paz e angústia. Se o pecado, quando eu peco, a primeira coisa que vem para o coração do crente é a falta de paz. Falta de paz é muito ruim, né? Se uma pessoa já está em depressão e tem falta de paz, já tem falta de paz, misericórdia. Falta de alegria. A pessoa quando peca, o crente quando peca, falta alegria, primeira coisa, falta de paz e bate uma angústia profunda no seu coração. Foi o que aconteceu com todos os homens de Deus na Bíblia que pecaram, inclusive Adão primeiro, né? Se escondeu, ficou encabrunhado, triste, pecou. Evite pecar, porque você está querendo se livrar de depressão ou não quer entrar em depressão, nunca. Então evite. Procure se libertar de coisas do tipo vícios, manias ruins, hábitos maus. Tem gente que tem tanto maus hábitos, costume feio, costume ruim, como mentir. Tem gente que gosta de mentir, tem mania de mentir, tem hábito de mentir, vício de mentir. Mente sem necessidade nenhuma, mente descaradamente, mente por brincadeira, mente por, sabe, de rotina, mente de manhã, de tarde, de noite, mente em tudo, mente por tudo. Pare com isso. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade com o seu próximo. Mentir, coisas do tipo, mau hábitos de roubar, desonestidade, fofoca, inveja. O que é que isso tem a ver com depressão? Tem tudo. Pessoas que é acostumada a fazer essas coisas, é uma pessoa cheia de maus sentimentos. E isso pode desencadear lá na frente uma depressão na sua vida. Evite isso, fofoca, inveja, desonestidade, pornografia, impureza. Tem gente que é viciado em sexo imoral, pornografia na internet, pornografia em DVD, pornografia de revista. Lá na frente você vai ser um depressivo. Está comprovado. Toda pessoa que é viciada em sexo, ela lá na frente vai ser uma pessoa depressiva. Isso leva uma pessoa à depressão. Depravação moral leva uma pessoa à depressão. Isso está comprovado também. Essas coisas que prejudicam o seu relacionamento com Deus. Enfim, irmãos, essas coisas que você sabe, e ninguém precisa dizer que está errado, e você sabe que está, evite isso, para que você se livre de depressão. Leia a Bíblia diariamente. Quem lê a Bíblia aqui todo dia? Amém. O amém foi amém. Não foi um amém, foi um amém abafado. Abafa o caso. Leia a Bíblia diariamente, todo dia. Mas leia buscando entender. Quando você ler um texto da palavra de Deus, não leia por ler. Sabe, aquela coisa sem entendimento, sem compreensão. Tem coisa que a gente lê e não presta nem atenção no que leu. Se alguém perguntar agora, a gente sabe nem o que leu.
Então, lê procurando entender, compreender, extrair uma palavra, receber uma mensagem espiritual para o seu coração. Guardando aquele ensinamento no coração. Se não gravar, tudo bem, mas receba uma lição ali. Medita na palavra de Deus todo dia. Isso é muito importante. Ore. Fale com Deus, conte a Jesus seus sonhos, seus desejos, seus problemas, seus traumas, seus complexos. Conta tudo para o Senhor. Derrama a tua alma perante Ele. Conte, desabafe tudo. Conta para Jesus. Chore na presença do Senhor. Mateus 11:28, o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tudo que você tiver aí sobre sua vida cansando você, abatendo, entristecendo, conta para o Senhor, orando, chora na presença do Senhor, fala com Deus. Você vai sair dali fortalecido, animado e abençoado, não tenho dúvida disso. Com certeza quem faz isso aos pés do Senhor, em oração, jejuma. Quem já jejumou aqui alguma vez? Faça um jejum pela sua vida, e aí Deus vai lhe abençoar, com certeza. Amém, amados? Salmo 34, versículo 4. Vamos ler aqui e encerrar aqui essa palavra. Salmo 34, o versículo 4. O salmista diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos ler todos juntos esse versículo. Vamos lá? Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quem busca o Senhor, quem ora, quem jejuma, quem se presta a colocar-se diante do Senhor, derramando a sua alma perante Deus, clamando a Ele, apresentando seus problemas, Deus lhe atende. Quem busca o Senhor, Ele vai lhe acolher e vai lhe livrar de todos os seus temores, seus medos, suas depressões, suas angústias, seus traumas, seus complexos. Deus vai lhe livrar, vai lhe abençoar. Amém, amados? Mas eu quero encerrar orando por todos vocês aqui presentes. E você não se esqueça, cuide dessas 4 áreas. Área física, diga área física. Seu corpo, né? Cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, cuide da sua saúde física, isso é muito bom. Tenha lazer, viagem, procure se divertir, isso é importante, desde que esse lazer, essa diversão, não venha quebrar nenhum princípio da palavra de Deus, lógico, porque senão aí vai piorar, né? Mas que seja tudo dentro dos princípios da palavra. Área mental, diga área mental. Diga para o seu irmão, cuide da sua mente. Viu? Cuide da sua mente. Leia, descansa a sua mente, assista coisas boas, escute coisa boa. Só deixe entrar na sua cabeça pensamentos positivos, otimistas, coisas boas. Ocupe seu tempo, ocupe sua mente. Área social, diga área social. Diga para o seu irmão, procure se relacionar com gente de Deus. Gente de Deus. Quando eu digo gente de Deus, não é só com crente, não. Tem muito crente que de Deus não tem nada. Tem muito crente que de Deus não tem nada. Muito crente nas igrejas que de Deus não tem nada. Gente de Deus. Gente de Deus, gente que tem uma cabeça boa, que tem um pensamento bom, que tem umas palavras boas, sabe? Gente de Deus. Se relaciona com gente de Deus. Área espiritual, diga área espiritual. Diga aí para o seu irmão, cuide da sua alma, do seu espírito. Exerça fé em Deus, ore, leia a palavra de Deus, evite pecar, não peque. Liberte-se dos vícios, das manias, dos hábitos ruins. Liberte-se. Liberte-se. Busque a Deus libertação. Busque em Deus libertação. Para você ser uma pessoa que agrada a Deus com sua
o seu estilo de vida, suas atitudes. Viu? Deus não nos criou, não nos chamou para sermos escravos. Gente que tem certas manias e hábitos e vícios é um escravo. É prisioneiro espiritualmente. Então seja livre. Viu? Busque a Deus, ore, jejue, confie no Senhor, se envolva com a obra de Deus, vá fazer a obra de Deus. Eu duvido que essa depressão não saia. E você vai ser livre e você nunca vai ter depressão na sua vida. Amém, amados? Vamos orar. Encerramos aqui esse assunto de depressão. Tem alguns DVDs gravados desde a primeira parte. Se você não assistiu às outras, que eu falei mais detalhadamente sobre sintomas, muito sobre sintomas de depressão, você depois compre um DVD desse para você assistir ou você levar para alguém. Uma pessoa que está em depressão, eu estava assistindo um DVD meu, eu digo, uma pessoa que está em depressão, assistindo um DVD desse vai ajudar muito. Não é em todo canto que se escuta isso. Não é você ir no médico. Às vezes você vai no médico, tem médicos que são pessoas de Deus, tem médicos que são sábios, que dá uma palavra até boa, mas tem médico que é um cavalo batizado. Tem ou não tem? Tem. Semana passada eu fui para o médico, uma dor muito grande. Eu fui para o hospital, as meninas me levaram lá em João Pessoa, nas carreiras assim, eu com uma dor, sem fôlego, suando frio, minhas mãos, meus pés, eu entrei quase desmaiada, me levaram de cadeira de roda. Minha filha alisando minha barriga. Qualquer mãe, qualquer filha faz isso com o filho que está, e ela alisando. O médico chegou e disse, por que você está alisando a barriga dela? Isso não vai resolver nada. Eu só não dei uma resposta, porque era eu que estava com a dor ali. E eu ia precisar da medicação daquele danado. Mas senão eu ia dizer assim, é a sua barriga que ela está alisando? É a minha, então, e ela é minha filha, deixa ela alisar. Mas a gente precisa, né? A gente que precisa, a gente... Eu digo, cavalo, bate... Não é uma pessoa ignorante? Não é ser ignorante? Se eu levo um filho meu e ele está doente, qual é a sua que você é mãe? É ficar alisando a cabeça. Eu levo minhas filhas, moça, mas fico lá, ó, com o rosto, assim no rosto dela, alisando, beijando. Vai passar, filha, vai passar, vai passar. Uma pessoa que tem sentimentos, que tem bom senso, sabe que isso é importante. É ou não é? Um carinho, um afeto, passa a dor de qualquer uma pessoa. Olha, eu não sou boa, não sou mansa não, viu? Para dar resposta, eu não sou mansa não. Mas eu estava doente e eu precisava de uma injeção, vai que ele me desse um veneno, né? Aí eu fiquei quieta. Aí eu fiquei quieta, eu digo, vá minha filha, alise mesmo, minha filha, alise minha filha, só Jesus. Eu digo, alise orando, e ela disse, ela ficava ali, oh Jesus, abençoa minha mãe, cura minha mãe. Isso é importante demais, isso é importante demais. Mas tem médico que é assim, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer, eu fui contar isso porque eu disse o quê? Eu estava assistindo o DVD e eu disse, uma palavra dessa, muita gente aí fora nunca ouviu. Nunca ouviu. Não escuta, né, de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de médico, não. Uma palavra de Deus cura, a palavra de Deus cura. A palavra de Deus restaura. Você sabe disso, irmão. Não é, irmão? A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem um poder maior do que... mais do que influência apenas. Mais do que persuasão apenas. Tem um poder espiritual de entrar no coração, na alma, no âmago, no íntimo de uma pessoa e transformar e curar. Fazer a vez de um remédio. A palavra de Deus. Então faça isso, divulgue esse trabalho, leve um DVD para uma pessoa, compre, dê para alguém assistir, chame essa pessoa para dentro da sua casa, se ela não quer assistir, bote lá no seu DVD, mostre essa pessoa para ela escutar, porque você vai trazer, sabe, um benefício enorme à alma das pessoas. Pega aí na mão do seu irmão querido, vem para cá, juntando todo mundo, vem para aqui os irmãos, fica aqui no meio, todo mundo aqui no meio, vem para aqui.
Chega, vem para aqui, todo mundo, para a gente orar. Irmãos, eu quero orar. Se tem alguém aqui com sintoma de depressão, com sintoma de depressão, com sintoma de depressão, eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero repreender em nome de Jesus Cristo. Tem alguém? Me diga. Tem alguém? Então eu quero orar. Vem mais para aqui. Isso aqui. Vem mais para cá. Vem você, irmão. Vem você. Quem quiser que eu imponha as mãos, está sentindo, tem algum sintoma. Isso eu já mostrei, que não precisa ter vergonha. Isso não é porque estou pecando, não. Qualquer pessoa pode ter isso. Eu já tive sintomas graves de depressão. E quem me curou foi o Senhor. Mas eu fui no médico também, fui no neurologista. Tomei um antidepressivo. Pouco tempo, mas tomei. E me senti bem, mas eu confiei no Senhor. Me envolvi com as coisas de Deus. Me apeguei ao Senhor e Deus me libertou totalmente. Isso não é nenhum problema, viu? Então, creia, faça essas coisas. Na época que eu enfrentei isso, eu não tinha esse conhecimento de depressão que eu tenho hoje. No que eu tenho agora. Hoje eu estou mais preparada para me armar, preparada contra, talvez, outro ataque de depressão. Né? Cuidar da mente. Isso aqui, isso é fundamental. Esse negócio de você estar o tempo todo choramingando, remoendo um problema do passado, infuseroísmo, acabe com isso, em nome de Jesus. Eu estou liberta disso. Esse negócio de eu estar me lembrando do que fizeram comigo, porque perdoe, irmão. Isso é muito importante. Esqueça, não fique comentando, remoendo, trazendo aquilo à tona. Não. Decida, faz o seguinte, decida isso. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Isso é um assunto que eu não toco mais. Foi um negócio chato, me perturbou, não toco mais. Vou tratar de perdoar. E perdão, a gente não só perdoa quando a gente não está sentindo um alívio, um perdão. Não, perdão a gente decide perdoar. O sentimento do perdão vem depois. Está vendo? Você tem que perdoar mesmo sentindo a mágoa, mesmo sentindo o ressentimento. Você tem que liberar. Decidir, porque o seu eu, a sua alma, ela vai entender. É ela que você vai liberar, você vai dar ordem. Eu libero, eu perdoo. E aí, tanto de você dizer eu perdoo, está perdoado, eu esqueço, estou esquecendo, aí você vai sentindo uma libertação. E aquilo vai saindo e você daqui a pouco está verdadeiramente sentindo o perdão que você perdoou. Amém, irmãos? Libere esse perdão, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, meu Senhor da glória, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque nós hoje somos pessoas de Deus, somos resgatados, somos salvos no Senhor, somos teus servos, e nós temos a nosso favor esse remédio tão poderoso que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor, tu nos deste, Senhor, este remédio poderoso, a tua palavra, para a gente ler, meditar, praticar, ó Deus. Tua palavra, Senhor, é remédio para a alma, para o espírito, para o corpo, para a mente. Que palavra maravilhosa é a tua palavra. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo de Nazaré, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos conhecimento da verdade e a verdade que liberta. Senhor, hoje nós estamos acabamos de estudar sobre este problema que tem aterrorizado, destruído tantas pessoas, que é a depressão. Senhor, nós que somos seres humanos, que vivemos aqui na terra, somos, ó Deus, estamos, ó Deus, à mercê de termos depressão. Ninguém está livre deste mal. Qualquer um de nós podemos ser acometidos deste mal, Senhor, mas o Senhor nos ensina como, Senhor, se livrar dela, como vencê-la, como superá-la. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
nesta noite, eu suplico a Ti, Pai, que tudo que nós temos ministrado nesses dias, toda a palavra que ministramos nesse estudo que demos só sobre depressão, Teus filhos possam ter guardado, absorvido e possam botar em prática a Tua palavra. Sobretudo esses ensinos hoje, cuidarmos do nosso corpo físico, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos da nossa vida social, cuidarmos da nossa vida espiritual, sobre tudo isso, Pai, que a gente possa a partir de hoje botar em prática em nome de Jesus Cristo, para que essa depressão saia de uma vez por todas da nossa vida e possamos nos ver livre delas, em nome de Jesus. Senhor, eu suplico para todos os Teus filhos, e suplico especialmente agora, e quero impor as mãos sobre esses Teus filhos aqui, que talvez estejam sentindo algum sintoma, Senhor, de depressão. Ó Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo alegre o coração, a alma desta tua filha, em nome de Jesus, que o Espírito que restaura, que alegra, que anima, que o Espírito que cura, o Espírito Santo, que é esse consolador, este que é fortalecedor, venha sobre a tua filha, restaure o seu interior, a sua alma, em nome de Jesus. Eu imponho as mãos e repreendo em nome de Jesus, que venha paz, que venha alegria, que venha gozo, Deus, que venha felicidade para o coração desses teus filhos, em nome de Jesus, que toda depressão, todo sintoma depressivo seja repreendido, em nome de Jesus, que saia dessas vidas, em nome de Jesus, que eles fiquem libertos, em nome de Jesus, que tuas filhas, ó Deus, isso seja coisa do passado, faça parte apenas das suas experiências, ó Deus, que essa fase de sua vida, traga somente fortalecimento espiritual para a sua vida, mas que eles se tornem fortes, vencedores, abençoados, felizes, regozijados. Deus, não tem coisa melhor do que estarmos com a nossa alma cheia de paz, de alegria, de gozo, animados para viver, em nome de Jesus, que o ânimo volte para tuas filhas, que venha ânimo para elas, que venha ânimo, em nome de Jesus, que venha ânimo para teu filho, que venha ânimo, Senhor, para teu filho, em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna, que também existe a depressão por seta maligna. Se por acaso existir alguma seta maligna, seja repreendida, em nome de Jesus, seja quebrada, aniquilada, dissolvida, em nome de Jesus Cristo. Deus, que todos os teus filhos, que todos nós possamos estar livres deste mal, que nós possamos, ó Deus, ajudar outras pessoas, que o Senhor nos dê força, sabedoria, para ajudarmos outras pessoas, termos sabedoria para lidarmos com pessoas em depressão, levarmos a palavra para elas, palavra de conhecimento, palavra de Deus, palavra de conselho, palavra de sabedoria, a tua palavra para essas pessoas, para ajudarmos a elas saírem dessa prisão também. Em nome de Jesus, guarda todos os membros da minha igreja, guarda todas as famílias, guarda as crianças, os jovens, guarda todos, ó Deus, que nenhum aqui seja atingido mais com depressão, em nome de Jesus. Que volte para todos os teus filhos que aqui estão sentindo algum sintoma, que volte a eles o gozo, o ânimo, a alegria do Espírito Santo, a perspectiva de vida, em nome de Jesus. Que o Senhor traga regozijo, renovação de forças para a sua vida. Traga, Senhor, uma visão nova. Traga, meu Deus, traga um espírito otimista. Repreenda todo negativismo, todo pessimismo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor alegre seus corações nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço uma na outra aí, um no outro. Deus te abençoe, seja forte, se alegre, diga aí, se alegre, em nome de Jesus, em nome